vamos falar um pouco sobre o plástico. Começaremos então com sua linha do tempo. Quando o plástico surgiu? Ele foi descoberto em 1839 por Charles Goodyear, que através de uma casualidade descobriu a vulcanização. Depois veio a parquesina em 1862, a celulose em 1970, o celofane em 1905 e a baquelite em 1909. Vamos pensar um pouco. Você já parou para pensar o quanto o plástico se faz necessário e presente em nossas vidas? Você sabe como identificar quais são os tipos de plástico? Qual a importância de se adotar a reciclagem? Essas e outras questões nós iremos responder agora através dos vídeos. Vamos para a classificação dos tipos de plástico. Ao comprar algo de plástico, você já deve ter reparado a existência de números cercados por triângulos com setas, assim como na imagem na tela. Estes símbolos servem para direcionar os consumidores quanto ao descarte correto. Vejamos alguns exemplos. O número 1 que encontramos no triângulo é o PP, o polipropeno. Como exemplo, temos as cadeiras de praia, as cadeiras de piscina e aqueles jogos de mesas brancas. O número 2 é o PEBD, polietileno de baixa densidade. Exemplo, sacolinhas. Número 3, PEAD, polietileno de alta densidade. Exemplos, garrafas de suco. Número 4, temos o PEBDL, o polietileno de baixa densidade linear. Exemplo, caixa d'água e plástico filme. Número 5, acetato de vinila, o famoso EVA, usado em solados de calçados, academias e equipamentos, tais como tatame e confecção de lembrancinhas. Número 6, poliestireno cristal de alto impacto, PS, copos plásticos descartáveis. Número 7, ABS, acrilonitrila butadieno estireno, usado na fabricação de painéis de veículos e capacetes. Aqui temos um gráfico mostrando os números em milhões de toneladas, o quanto cada tipo de plástico foi produzido. Isso apenas em 2015. Aí temos, em primeiro lugar, o que seria as sacolas descartáveis. E em segundo lugar, o que seria as cadeiras plásticas 200%. Essa foi a quantidade em número de vezes que a produção anual do plástico se multiplicou de 1950 até 2015. Você sabia que somente a produção em toneladas de 2015, que foi de 381 milhões, equivale a quase 2/3 da soma do peso de toda a população mundial, levando em conta uma média de 75 quilos por pessoa. Nesta tabela, vemos, segundo uma pesquisa da WWF, uma lista com os maiores produtores de lixo plástico do mundo. Em primeiro lugar, temos os Estados Unidos, como maior gerador
e se mantém em segundo lugar em termos de reciclagem. Já o Brasil se encontra em quarto lugar em resíduos gerados, porém nesta lista de países ele tem o pior desempenho em reciclagem, com apenas 1,28%. Os benefícios do plástico. O plástico tem a característica de ser maleável, de fácil descarte, resistente a baixas temperaturas, resistência química e ser leve. Por isso, muitas indústrias, inclusive automobilísticas, adotam na fabricação de seus produtos. Os impactos e os problemas do plástico no meio ambiente. Ao realizar a queima não controlada e feita de forma não correta, liberamos gases tóxicos, causando a poluição do ar. Na terra, o solo absorve toxinas liberadas pelo plástico. Essas toxinas vão para as plantas que estão contaminadas e contaminam os animais que a consomem, podendo contaminar outro animal que se alimentar dele ou até mesmo o ser humano. Nos oceanos, estamos tendo os maiores problemas, pois para lá vão os microplásticos e os plásticos descartados incorretamente. Estes servem de alimento para as espécies que lá vivem e também afetam toda a cadeia alimentar, sem contar os plásticos que ficam presos nos corpos dos animais. Em nós, essas toxinas podem causar distúrbios hormonais, alguns tipos de câncer e puberdade precoce. Estima-se que entre 2 a 5% de todo o plástico produzido vão para os oceanos em forma de resíduos, e lá ele se degrada e deteriora, formando pequenas partículas. Um estudo feito na Universidade do Canadá chegou à conclusão que consumiu de 74 mil a 121 mil microplásticos por ano. Agora veremos alguns países que optaram pela proibição da utilização de alguns tipos de plásticos. União Europeia: proibição de talheres, pratos e copos de plásticos. O Canadá proibiu sacolas e garrafas. Tanzânia: qualquer pessoa pega, vendendo ou fabricando sacolas pagam multa de 1,5 milhões ou pegam pena de 2 anos de prisão. E também qualquer pessoa pega circulando com sacolas de plástico pode ser presa ou pagar multas menores. Vanuatu: foi proibido o uso de fralda descartável. Sobre reciclagem, vamos ver um vídeo sobre uma campanha feita em São Paulo em 2019. Plástico, que vem do grego plastikos,
que quer dizer adequado à moldagem. É um material tão flexível e serve para tantas coisas diferentes que muitas vezes a gente nem se dá conta de que estamos cercados por ele. Desde os anos 50, quando começou a ser usado industrialmente, a produção do plástico aumentou 200 vezes. Para você ter uma ideia, só em 2016 foram produzidas 396 milhões de toneladas de plástico. É como se a gente tivesse 33 mil desses em um ano, o equivalente à produção de mais ou menos 90 monumentos por dia. Já pensou? É muito plástico. Mas o que é plástico, afinal? E principalmente, para onde ele vai? A vida contemporânea impõe seus desafios, mas se tem uma coisa de que ela é feita, é de conforto. Olha só. Ao invés de você ter que plantar batata, colher embaixo do sol quente, lavar, descascar, cortar, cozinhar e fritar, é só você chegar aqui na prateleira de qualquer supermercado e pegar um pacotinho de batata. Não é verdade? E a gente acaba nem se dando conta de que isso é um luxo. E muito menos ainda de que esses pequenos luxos são feitos de plástico. Débito ou crédito? Plástico. Obrigado. Já percebeu que é quase impossível a gente vir no mercado e não sair cheio de plástico? E você sabia que existem vários tipos de plásticos diferentes? Mas para nós, consumidores, o mais importante é saber diferenciar entre dois tipos principais: os de vida longa e os de vida curta. Os plásticos de vida longa permanecem no nosso cotidiano e costumam durar mais de 5 anos. Muitos são parte da sua televisão, do seu celular, entre outros. Já os plásticos de vida curta são geralmente aqueles que descartamos logo após o uso, como as embalagens, por exemplo. Esse tipo de plástico corresponde a mais de 30% de toda a demanda de produção. É muito plástico que, na sua maioria, vai ser usado apenas uma vez. O plástico não é um recurso natural, ou seja, a gente não encontra ele na natureza. Ele surgiu como resultado de pesquisas e experimentos químicos que começaram lá no século XVIII e se expandiram consideravelmente nos séculos XX e XXI. Claro, o plástico tem a sua importância. Ele ajudou e facilitou muito a nossa vida em inúmeros aspectos, mas o seu uso indiscriminado é altamente nocivo ao meio ambiente, principalmente porque ele demora muito para se decompor. São aproximadamente 400 anos. Isso significa que o primeiro plástico produzido pela humanidade ainda está por aí, assim como todo o resto produzido desde então. E não foi pouco plástico que a gente produziu não, viu? A estimativa é que já tenham sido produzidos mais de 8 bilhões de toneladas. E essa produção só vem aumentando ano a ano. Até 2030, a tendência é crescer em 40%. Considerando todo o plástico já produzido na história, apenas 9% foram reciclados. Já sabe, né? Mas a boa notícia é que o cenário não é irreversível. Ainda dá tempo de salvar o mundo. O primeiro passo para mudar esse cenário é parar e refletir. A gente realmente precisa de tanto plástico assim? Não, né? A gente precisa reduzir a quantidade que consome. Consumir de forma mais consciente para evitar o uso desnecessário do plástico. Pessoal, tem que usar menos, produzir menos. E quando não tivermos escolha, o segundo passo, claro, é fazer o descarte correto, para garantir que o nosso plástico vai ser reciclado. Para você ter uma ideia, o índice de reciclagem de plástico no Brasil ainda é bem mais baixo que os 9% mundiais. Estamos em menos de 2%. Esse shampoo aqui, por exemplo, olhando assim parece pouco, né? Dá nem para pensar que ele faz diferença nesse cenário. Agora, pense em quantos shampoos você usa ao longo da sua vida. Agora, pensa nisso multiplicado pelas bilhões de pessoas no mundo. Melhor ainda, só no Brasil. E isso é só o shampoo, hein? Agora imagina isso aí multiplicado por tudo quanto é tipo de plástico que a gente usa todo dia. Nem dá para imaginar, né? Por isso que é tão importante reciclar. Certo, João? Certo. Tá tudo bom, mano? Tudo. Beleza. É o seguinte, eu vim aqui conhecer a fundo o trabalho que é feito aqui nessa cooperativa. Quantas pessoas trabalham aqui? 65 pessoas. 65 pessoas? Todos os dias ou vai Todos revisando? os dias.
prefeitura traz o caminhão, o compactador, joga, de manhã a gente empurra, entendeu? Vem da rua e aqui você distribui para toda a cooperativa, cada um faz a sua parte. Como funciona aqui a questão da triagem? Por que tem essa separação? Isso é para facilitar no valor, na tem comercialização. uma diferença de venda. Se eu vender ele junto, eu vou vender ele na faixa de 30 a 40 centavos. E se eu separar por cor, eu já ganho, por exemplo, uma PET verde, PET laranja, PET branco, PET óleo, PET azul. Eu vi que tem uns termos aí, tipo PP, PAD, PS. Esse é PAD. Isso aqui é um PAD. Isso aqui é o PP. PS é a mesma coisa, copinho, mesa e sacolinha. Então quer dizer que você conhece isso pelo tato. No Você pegando. só pega, não, isso aqui é PP. Exatamente. Eu não sabia dessa. Vocês sabem tudo, teoria vocês têm muito, mas aqui A prática nós é com que vocês. domina. Eu eu pensando gostei. que É mais ou menos por aí. Para os leigos como eu e vocês aí de casa, também é fácil identificar um material reciclável. É só vocês procurarem este símbolo nas embalagens. Procurou, não encontrou, ficou na dúvida? É só colocar junto com os recicláveis. Agora me diz uma coisa, os que são separados para reciclagem, vão para onde? Primeiro vai para as prensas, faz os fardos e vai para o estoque. Quando der uma carga, já vai para o destino final, que é as empresas. A Aí já empresa sai vem- para reciclagem. Isso. O plástico é um material tão complexo que precisou se criar uma verdadeira indústria de reciclagem. É esta indústria que fabrica, a partir do plástico reciclado, novas matérias-primas que voltarão para o processo produtivo. Eu vou falar agora com o Carlos, quero saber de você como funciona o processo de reciclagem que vocês fazem aqui. Como que esse material chega aqui e como ele sai daqui. O material chega em flakes, né? Já separado em tipos, em cores, passa por um processo de homogeneização, né? De caracterização dele e ele sai em grânulos, né? O plástico reciclado, ele tem a mesma qualidade do virgem? As qualidades são muito próximas, né? Qual que é a diferença? O plástico virgem, ele tem uma característica única desde o início do processo dele. O reciclado trabalha em ranges. Qual que é a função da Neoplast? Entender qual que é a característica do virgem e abrir um range para poder englobar toda a variação do que chega aqui, porque eu não tenho condições de pegar da sucata ou só um tipo de copo específico ou só um tipo de brinquedo específico para transformar nele novamente. E pode-se misturar, por exemplo, é necessário fazer a mistura do plástico virgem com o reciclado? Não é necessário, mas é possível. Dependendo do tipo de processo que ele vai passar lá na frente, é até indicado, às vezes, fazer a mistura para melhorar, para ter uma eficiência um pouco melhor. As possibilidades de destinação dos grãos de plástico são incontáveis. Lembra do Plasticos? Pois é. Quer material mais perfeito para transformar e reutilizar que o plástico? Que tal descartar o nosso plástico corretamente para ele poder virar outras coisas? Vocês estão vendo esses grãozinhos aqui, ó? Eles são chamados polímeros e são o resultado da reciclagem do plástico. E essa caixa de ferro? Isso aqui é uma máquina injetora, cara. Ela faz plástico reciclado, joga lá em cima ela derrete lá no canhão, a 250 graus, mais ou menos. Joga o material ali, É. ela já derrete. Já derrete, já tem a forma E certa. aí ela cospe Aí esse cospe a negócio pedra aí. assim, é. Muito legal, muito legal. Obrigado, Netão. Nada, é isso. Apavorou aqui. E olha só que interessante. O lixo que você jogou fora agora vai te ajudar a cuidar do seu lixo. Fala, Taíde. Como é que vai? Beleza. Você é o... Sou o Antônio. Como é que vai? Tudo bom, irmão? Muito prazer. Igualmente. Aê, você é a... Anitta Curtinho Adriana. Nossa, que nome comprido! Tudo bom com você? Tudo bem, Mariana? Tudo bem, Antônio? É o seguinte, nós viemos aqui falar sobre plásticos. E tô vendo que aqui tem bastante plástico. Agora, tem aqui vai sim. ser reciclado, é o que eu vou descobrir. Dá licença. Pode entrar. Esse é o nosso lixo reciclável. É aqui que eu vou encontrar. Tudo que a gente consome. Aqui realmente, hein? Olha só, isso aqui é mais ou menos de quanto tempo? Uma semana. Uma semana, né? Bom, aí vocês veem como é importante a gente reciclar. Olha aqui, ó, isso aqui é uma coisa que já me falaram que não era reciclável. Mas o isopor é reciclável sim.
100% reciclável, então coloca para reciclar. O plástico filme é a mesma coisa. Você leva isso para os vizinhos, você vê os vizinhos fazendo a mesma coisa. Não é todo mundo, né? Você deixar o lixo reciclável, acho que limpo e seco, mesmo que misturado, acho que é o ideal do que não fazer. Né? E aí você pode fazer a reciclagem de maneira correta. E para vocês que acham que não dá mais tempo para mudar, olha só o canudinho reutilizável. A mudança na nossa mentalidade é poderosa, pode revolucionar o mundo. Não é não, Antônio? Sim. O plástico se tornou um grande desafio ambiental para o século XXI. Por isso, a gente tem que aprender de uma vez por todas. Repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar. É essencial refletirmos sobre os nossos hábitos de consumo, para que lá na frente a sociedade não entre em colapso. E num curto prazo de tempo, fazemos a nossa parte, reciclando da garrafa d'água aquele plastiquinho que envolve a bala. Vamos lembrar que não existe jogar fora porque não existe fora. O que a gente não recicla vai parar nos aterros, nos rios, no mar e fica aqui, no planeta onde a gente vive e sobrevive. Então, é uma responsabilidade da sociedade como um todo, empresas, governos e cidadãos.